a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui. Hoje nós vamos fechar o capítulo 1. Nós vamos fechar o capítulo 1, que foi composto aí por 3 aulas. Então a primeira, falando sobre basicamente aquelas ideias do século XVII, aquelas ideias que começam a transformar a sociedade. Falamos na aula 2 sobre a Revolução Inglesa, ou seja, já o impacto daquelas ideias dentro da sociedade inglesa, transformando ali a questão do absolutismo monárquico. E agora nós vamos chegar no século XVIII, porque o século XVIII é o momento em que aquelas ideias de contestação do absolutismo, de contestação de formas mitológicas ou religiosas para explicação de mundo, elas vão chegar ao seu auge com um movimento conhecido como Iluminismo. O momento em que a razão agora vai mais do que tudo direcionar a busca pelo conhecimento, ok? Os dois principais centros aí irradiadores dessas luzes no século XVIII vão ser a Inglaterra e a França, ok? Você vai perceber que os principais nomes que eu citarei aqui a seguir serão ingleses ou franceses, beleza? Então olha só, já falei, século XVIII, combate ao absolutismo, você já sabe disso. Aqui eu quero destacar para vocês 2 grupos de pensadores, ok? Na área da economia e na área da filosofia. Então, como economista, o grande nome do século XVIII aí na área da economia, dessa questão do iluminismo, do pensamento liberal, é um camarada chamado Adam Smith. O Adam Smith é um inglês e ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Simplificando o título, é isso, ok? E o que o Adam Smith defende? O Adam Smith defende um tipo de economia rompendo completamente com aquelas tradições medievais, um tipo de economia liberal. Ele defende o quê? A liberdade aplicada ao comércio. Ou seja, um tipo de economia onde as pessoas têm liberdade para produzir o que elas quiserem, da forma que elas quiserem, vender como elas acharem melhor. Se eu quero produzir, sei lá, cocô de galinha, ótimo, dá liberdade para esse cara produzir. Se de repente isso aí vai ser útil como uma forma de adubar a terra, legal, é válido. Você está percebendo? E como ele vai produzir isso aí? Qual é o preço que ele vai vender? Eu deixo que ele faça. O Adam Smith, ele tem um pensamento que ele diz o seguinte: olha, o mercado não precisa da intervenção do governo. Por quê? Existe uma mão invisível que está regendo e controlando o mercado. Então, vamos dar liberdade para que os comerciantes, para que os produtores possam fazer do jeito que eles acharem melhor. Porque assim, eles vão ter oportunidade de lucrar e dessa forma, eles vão produzir riquezas para o Estado. Ok? Então o Adam Smith é o grande nome aí dessa questão do pensamento liberal, neste momento, ok? Agora, eu quero conversar com vocês a respeito de alguns outros nomes também. Pessoal, não se esqueça daqueles nomes que nós vimos na aula sobre o século XVII, porque eles são importantes também dentro desse contexto. Você deve se lembrar que quando eu estou falando aqui de história, eu não posso ficar restrito apenas a um determinado momento. A história ela é construída com a junção de todos. Ninguém sai do nada assim com alguma coisa nova. Sempre você busca o quê? Em cima daquilo que outras pessoas já fizeram antes de você, ok? Então aqueles nomes, por exemplo, como o Descartes, nomes como o do Nicolau Copérnico, nomes como o do Isaac Newton, eles são extremamente importantes dentro deste processo de buscar a explicação para o mundo, a busca pelo conhecimento através da razão. Tranquilo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui agora com nomes deste período. Voltaire. Cara, este camarada, ele era extremamente crítico. Ele era extremamente ácido com os seus comentários. E ele dirigiu os seus comentários principalmente ali no que se refere à igreja, aos privilégios da igreja, aos privilégios da nobreza. Ele era bem crítico com essa questão. O Voltaire, ele criticava também o absolutismo, apesar
de apoiar a monarquia, mas ele dizia que o rei ele deveria ter um tipo de governo que tivesse ali filósofos principalmente ao seu redor orientando, mas nunca um governo absolutista, onde o rei pudesse fazer tudo de acordo com a sua vontade. Isso não era correto na visão do Voltaire. Então, principalmente, destaca essa questão da crítica ao absolutismo e da crítica à igreja, aos privilégios da igreja, até mesmo a postura e a maneira como a igreja controlava a sociedade. O Voltaire vai ser um crítico ferrenho disso daí, ok? Próximo ponto, Montesquieu. O Montesquieu é um cara que, olha, vai ser importante você lembrar. Sabe por quê? Todo mundo aí está criticando o absolutismo, não é? E qual é o lance, a questão? Dentro do absolutismo, o rei, ele é completamente poderoso. Por quê? Porque ele concentra ali todo o poder aqui, ó, nas suas mãos. E o que o Montesquieu propõe, então? Precisamos romper essa esfera de poder. E ele propõe, então, a divisão em três esferas. Ele diz o seguinte: precisamos pegar esse poder que está concentrado nas mãos do rei e precisamos dividir em três esferas. E quais são essas esferas? Esferas que fazem parte da nossa sociedade atualmente. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Você percebe? É a nossa sociedade sendo construída através dessas ideias. Então, olha só, poder executivo, quem é? A nível municipal, o prefeito da cidade. É ele que executa as leis. Mas executa quais leis? As leis que foram criadas pelo poder legislativo. Então, quem é que cria as leis? É o prefeito? Não! Quem cria as leis são os vereadores a nível municipal. Então, o poder legislativo está criando as leis, o poder executivo está administrando, governando, seguindo as leis que foram criadas pelo legislativo. E, por fim, aqueles que não cumprem as leis são julgados pelo poder judiciário. Eu já coloquei um E aqui, judiciário, pelo poder judiciário, certo? Então, dessa forma, esses três poderes, eles são, óbvio, são exercidos por grupos e pessoas diferentes, e esses três poderes, eles precisam, na visão do Barão de Montesquieu, eles precisam estar o quê? Se controlando, se vigiando uns aos outros. Dessa forma, na visão do Montesquieu, eu tenho uma sociedade mais justa e não uma sociedade onde apenas uma pessoa decide, cria as leis e executa segundo a sua vontade, ok? Então essa é a divisão. Só para a gente pegar aqui então, a nível municipal, executivo, o prefeito, legislativo, os vereadores e o judiciário, aí o tribunal a nível municipal, ok? E a gente vai subindo então, a nível estadual, quem é o executivo? Governador do estado, você falou? Certo. Quem é o legislativo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você disse deputados estaduais? Está correto. E a nível judiciário? Tic-tac, tic-tac. Você tem aí o tribunal a nível de estado. Beleza? E a nível de país no Brasil, falando aqui de Brasil, né? Nós temos aí o executivo com o presidente. O legislativo, a nível de Brasil, ele é dividido em duas câmaras. A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Então, ambos ali estão executando, estão exercendo a função legislativa. Senadores e deputados federais. E aí você tem a Corte, a Suprema Corte ali, e os juízes a nível federal, que é a última instância de apelação para aqueles que querem, de repente acham que foram injustiçados a nível municipal, a nível estadual, você pode ir apelando até chegar no nível federal. Beleza? Então essa aí é a divisão em três poderes. Seguindo aqui, Diderot e D'Alembert. Quais são os principais pontos que eu quero destacar desses dois camaradas? Eles pensaram o seguinte: olha, através da razão, nós estamos construindo muitos conhecimentos. Nós estamos descobrindo muitas coisas, mas o acesso a essas coisas está difícil. Então precisamos facilitar isso. Como nós vamos fazer? Nós vamos reunir todo o conhecimento que nós conseguirmos, tudo aquilo que está sendo produzido através da razão, e vamos centralizar isso aí em um único lugar, que é
O Google? Não é o Google, é a enciclopédia, porque nessa época não existia internet ainda, né? Mas hoje seria mais ou menos como o Google. O Google não é fundamental para você conseguir localizar aquilo que você quer? Não é? Você joga ali e você, né, qualquer informação que você precisa acessar, que você precisa buscar, você tem um local onde você pode recorrer. A enciclopédia era exatamente isso neste período. Um lugar onde você poderia, pelo menos de uma maneira introdutória, buscar o conhecimento que você está aí precisando neste momento, beleza? Inclusive, é legal você notar que o Voltaire, por exemplo, ele contribuiu com vários verbetes para esta enciclopédia, ok? Por fim, nós vamos citar aqui o Rousseau. O Rousseau. Por que o Rousseau é importante? Olha só, o Rousseau, ele vai além destes outros pensadores. Ele vai viver um pouquinho mais para frente, ele vai criticar tanto o absolutismo, e aqui olha só, ele critica também a sociedade burguesa. O Rousseau critica a sociedade burguesa. Ele diz o seguinte, olha só, é preciso levar em conta as necessidades também das camadas populares, porque o Estado é composto por todos. Os governantes precisam ser os representantes de todos e não apenas de uma classe social. Então essa é uma visão nova, porque até este momento estávamos criticando o absolutismo, mas basicamente defendendo os interesses da burguesia. E o Rousseau fala, nananina não. Um Estado não é composto apenas por burgueses. O Estado é composto por diversas camadas que precisam ser contempladas nas leis que estão sendo feitas, para que dessa forma a sociedade seja mais justa. Então, o Rousseau se preocupa também com essa questão das camadas populares e ele acredita que os governantes, eles precisam ser representantes de toda a população, ok? O que mais? Olha só, para que a sociedade, como eu disse, seja baseada na justiça, primeiro ponto, então precisa ser justo, igualdade, igualdade para todos, não importa se você é rico ou se você é mais pobre, é importante que haja uma igualdade, que as leis sejam para todos, que todos precisam cumprir e que a sociedade ela seja boa de certa forma, na medida do possível, para todas as pessoas. E na soberania do povo, ou seja, o povo é soberano, não é o governante. O governante, ele está a serviço do povo que forma aquele Estado. Beleza? Galera, estamos encerrando então a primeira parte da nossa aula. Porque agora eu quero corrigir junto com vocês alguns exercícios que eu passei alguns dias atrás. O exercício da sessão extra. Então nós vamos corrigir aqui juntos a partir de agora. Você não fez ainda? Era para ter feito, né, camarada? Mas se você não fez, não tem problema. Dá um pause nesse vídeo, faça aí, tenta fazer sozinho, relembrando os conteúdos, usando os conteúdos que nós tivemos essas 3 aulas aqui. Você faz e nós vamos corrigir. Já fez? Beleza. Dá sequência no vídeo e bora corrigir. Vamos lá? Atenção, eu vou fazer sumir tudo isso aqui para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Opa! Tamo aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula então. Vamos fazer a correção dos nossos exercícios, ok? Então eu quero convidar você a abrir aí na seção extra da sua apostila. Se você não está com a apostila ainda, pega essa apostila. Na página 16 da sua apostila, nós vamos fazer então a correção, ok? Página 16 da seção extra. Então acompanhe junto comigo aí. Olha só. Tome como base as imagens. Você tem 2 imagens aí na página 16 e a primeira questão diz assim: que modelo representa o que foi proposto por Nicolau Copérnico? Justifique a sua resposta. Letra A, então, que modelo foi composto? Em cima você tem o modelo A e o modelo B. Gente, mais fácil do que isso, impossível, né? É óbvio que é o modelo da letra A. Por quê? Porque o Nicolau Copérnico defendia a ideia de heliocentrismo, tranquilo? E quando você olha para esse modelo na letra A, você percebe ali então que o Sol está no centro do universo. Opa, no centro do sistema solar. Mas na época também eles diziam essa questão do centro do universo. Enfim, o Sol está no centro e os planetas estão girando em torno dele, ok? Letra B.
Que modelo representa a concepção aceita pela Igreja Católica durante a Idade Moderna? Justifique a sua resposta. Modelo B é o que sobrou, que é o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra está no centro aí dessa questão, beleza? Vamos para o número 2. Olha só, número 2 está escrito assim: Descartes afirma que Descartes, lembra? Descartes afirma que a razão é a mesma de todos os indivíduos. Logo, deve haver apenas um método universal válido para qualquer pesquisa, em qualquer ramo da ciência. Com base no que você aprendeu, aqui vem a pergunta mesmo. Cite as 4 regras fundamentais do método de Descartes. Olha só, eu quero convidar você então a ir lá para a página 5 da sua apostila, porque na página 5 você vai ter a resposta tranquilamente ali, olha só. Aqui ó, página 5. Mais ou menos no meio da página 5 ali você tem as 4 regras fundamentais do método científico de Descartes são: primeiro, jamais aceitar como verdadeiro algo que não seja absolutamente evidente. Ou seja, aquela questão da dúvida, você se lembra? Essa é a primeira questão, o primeiro ponto, você deve duvidar. Não pode ficar aceitando como verdadeiro algo que não seja absolutamente evidente e comprovado pela sua razão. Segundo ponto, a partir do momento em que você inicia a sua pesquisa, você precisa dividir as suas dúvidas em partes. Tem que dividir, fragmentar, para que você possa analisar cada uma destas partes. Então, a sua pesquisa, primeiro, duvidar, ok? Partimos sempre de uma dúvida. Segundo ponto, dividir em partes menores para que você analise cada uma dessas partes. Terceiro ponto, olha só, partir do mais simples para o mais complicado. Começar resolvendo primeiro essas questões mais simples e depois caminhar para as mais complexas. E por último, número 4, fazer enumerações e revisões completas, sempre, para ver se você não cometeu nenhum equívoco, para ver se você não cometeu nenhum erro. Então esses são os 4 pontos aí propostos pelo Descartes, ok? Vamos voltar lá então para a questão número 4. A questão número 3. Com relação aos aspectos gerais das revoluções inglesas, julgue verdadeiro ou falso. Número 1. Foi um processo revolucionário liderado apenas pelos monarcas absolutistas e pela alta nobreza. É falso, né, gente? Por quê? Porque nós temos principalmente aí quem está fazendo a Revolução Inglesa acontecer é a burguesia, ok? A burguesia junto com o parlamento ali, lembra? O parlamento composto por burgueses. Então é esse grupo. A primeira é falsa. Segundo, o monarca e os nobres pretendiam acabar com a política econômica mercantilista, que restringia a atividade comercial. Nada disso, não tem essa relação. O monarca não está querendo acabar com a política mercantilista. A relação aqui, o ponto em questão, é o poder absolutista, o poder absoluto que o rei está exercendo nesse momento. Porque o parlamento, a monarquia, quer uma maior participação no governo. Você se lembra? Tudo começa exatamente com essa questão do aumento sucessivo de impostos, onde o parlamento, a Câmara, não pode intervir. Beleza? 3. O poder real esbarrava na crescente força política do parlamento, e esse choque de posicionamentos promoveu o desenvolvimento de conflitos. Perfeito, é o que eu acabei de falar. Esse conflito então surge entre o parlamento, representado principalmente por burgueses, e a monarquia. O 4. A burguesia desejava maior liberdade para ampliar os seus negócios. Verdadeiro, certinho. 5. O movimento revolucionário contou com a participação popular. Já podemos parar por aqui. Não precisa nem continuar lendo. É óbvio que não houve, quando você analisa a Revolução Inglesa, não houve a participação popular. Na nossa aula aqui hoje eu ainda acabei citando, não foi? Que o primeiro camarada que vai estar olhando para as camadas populares, de forma geral, aí, entre os liberais, é o Jean-Jacques Rousseau, um pouco para frente. Vamos para a questão número 4 agora. O que foram os atos de navegação promovidos por Oliver Cromwell e qual sua importância para a economia inglesa? Então, os atos de navegação que foram assinados aí em 1651, ele tem como objetivo fortalecer os navios mercantes, né, a frota inglesa.
Por quê? Para fazer concorrência principalmente com a Holanda. Você se lembra o que são os atos de navegação? Se você quisesse vender para a Inglaterra, você não poderia usar navios de nenhum outro país. Basicamente tinha que ser navio inglês ou navio do seu país levando para lá. Porque qual que é a grande sacada aqui? Que muitas vezes a grande concorrente da Inglaterra neste momento, comercialmente falando, era a Holanda. Então muitas vezes a Holanda comprava produtos de outras regiões e vendia para os ingleses. Então é uma forma de passar uma rasteira nos holandeses aí no primeiro momento. Então se você quisesse vender para a Inglaterra ou comprar produto inglês, esse navio precisava ser inglês. Ou poderia ser um navio do seu país levando para lá. Avançando um pouquinho nos atos de navegação, você vai perceber que chega um ponto onde é exigido que pelo menos 1/3 de todos os barcos, de todos os capitães dos barcos que estavam comercializando ali com a Inglaterra fossem ingleses. Isso aí vai gerar uma certa confusão, tal, vai gerar um conflito, mas basicamente é isso. Então, resumindo, atos de navegação é um esforço da Inglaterra para tentar derrubar principalmente a Holanda. A partir da promulgação, sempre que você vai vender um produto para a Inglaterra, você tem que ou contratar um barco inglês, ou você tem que vender direto para a Inglaterra, ok? Você não pode vender para um outro país e pedir que um outro barco leve essa mercadoria, beleza? Tranquilo? Número 5. Explique como Guilherme de Orange, príncipe holandês, conseguiu subir ao trono inglês na chamada Revolução Gloriosa. Você se lembra? O Guilherme ele era casado com a Maria Stuart, filha do Jaime II. Quando o Jaime II, então, resolveu que queria implementar de novo o absolutismo, o parlamento não aceitou e retirou o trono, oferecendo então para o genro, para o Guilherme de Orange, que teve que assinar lá a Bill of Rights, você se lembra? A Declaração de Direitos, limitando seus poderes, mas dessa forma ele assume o trono inglês. O rei reina, mas não governa, porque quem governa de fato é o parlamento. Ok? Próximo aí, vamos seguindo. Qual das alternativas abaixo define melhor o termo iluminismo? Acabamos de ver o iluminismo aqui nessa aula, relembrando. A resposta correta vai ser a letra E. Foi um movimento intelectual que surgiu na França no século XVIII, defendia no plano filosófico a liberdade de pensamento e a igualdade de todos os indivíduos perante as leis. No plano econômico, defendia a livre iniciativa. Lembra aí do Adam Smith. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro